Essa pergunta da Alessandra é muito interessante, Pepe. Você acha que a Rússia teria feito a Operação Z se o presidente dos Estados Unidos fosse o Trump e não o Biden? Não tem nada a ver com a presidência, é sistêmico. A Operação Z tem 3 razões, a gente já conversou sobre isso, vale a pena voltar sobre o tema. 3 razões principais porque ela foi lançada agora. A primeira é que não houve resposta nenhuma das cartas enviadas pelos russos a Washington e a OTAN, pro forma, a carta que interessava foi para Washington. Com a lista russa do que devia ser discutido, entre outras coisas, o fim da expansão ilimitada da OTAN a leste, e discussão da indivisibilidade de segurança entre a Europa como um todo e a Rússia. Não houve resposta americana. E os russos, desde o começo, falando, olha, tá bom, vocês não querem responder? Nós vamos tomar as nossas medidas, entre aspas, técnico-militares. Essa operação é uma medida técnico-militar, em enorme escala. Por que ela aconteceu agora? São as 3 razões principais. A primeira, a inteligência russa, o SVR, a inteligência externa russa, tinha informações, eles tinham uma rede enorme de informantes no Donbass e na fronteira, do lado ucraniano também. Eles tinham as células deles do lado ucraniano. Então, eles tinham informações super fiáveis de que estava para ser lançada uma blitzkrieg monstro contra o Donbass. Variava as datas. Poderia ser no começo ou meio de março, ou poderia ser no fim de fevereiro. Tinha até uma data delas, 22 de fevereiro. Lembra-se que a Operação Z foi lançada no dia 24. E 2 dias antes, as repúblicas que tinham essa informação, Donetsk e Luhansk, têm uma inteligência muito, muito, muito boa do outro lado. Eles alertaram os russos, escuta, olha, eles vão nos invadir, está em cima. E aí, a primeira medida do Putin foi, a Duma pediu primeiro, né? Vamos reconhecer as 2 províncias, as 2 repúblicas como independentes. Foi reconhecido oficialmente, as 2 repúblicas pediram a intervenção da Federação Russa, e aí o Putin lançou a Operação Z. Foi assim, o mecanismo foi todo legal, tinha razão de ser tudo isso. Essa é a primeira razão. Depois, documentos que os russos descobriram dentro da Ucrânia corroboraram o fato de que estava tudo pronto para uma blitzkrieg monstro que ia ter dezenas ou talvez centenas de milhares de vítimas da população civil de Donetsk e Luhansk. Segunda razão, os Bioweapon Labs, os laboratórios biológicos, cadeia na Ucrânia inteira, que quem acompanhava o trabalho sensacional da Diliana já sabia que existiam. A Diliana foi completamente cortada da mídia americana e europeia, mas todo mundo já sabia do trabalho dela em várias partes da Eurásia e na Rússia também, na Europa Oriental, na Sérvia e na Rússia também. Foi corroborada por todos os documentos que os russos encontraram depois do início da Operação Z. Ou seja, isso os americanos não vão querer explicar de jeito nenhum. O máximo que eles fizeram foi dizer que sim, temos uma rede de laboratórios de pesquisa, entre aspas. E todo mundo sabe que é pesquisa de bioweapons. E a terceira razão foi dada pelo próprio comediante Zelensky no fim de semana anterior ao início da Operação Z, na conferência de Munique, onde ele disse que a Ucrânia estava pensando em voltar a produzir armas nucleares e completamente esfacelar o que ela tinha assinado em 1994, dizendo que não ia ter mais indústria nuclear. Então, essas são as 3 razões práticas da Operação Z. A grande razão, o big picture, o guarda-chuva que engloba tudo isso, é que Putin, com o seu Estado-Maior, e aí não é só Putin, é Putin, Gerasimov, o chefe do Estado-Maior do Exército, ministro da Defesa Shoigu, assessor de Segurança Nacional Patrushev, os fodões todos,
O Conselho de Segurança Nacional russo falou, bom, se a gente lançar isso agora, a gente sabe que do outro lado vai vir uma porrada gigantesca, a gente está preparado para enfrentar a resposta, seja qual for a resposta que eles derem, sanções, militar, etc. Estamos. Temos uma janela de oportunidade para fazer isso agora? Temos. Podemos esperar mais tempo? Não. Por isso que eles lançaram agora. Então, foi um concurso de circunstâncias entre situações no terreno que estavam se desenvolvendo, o big picture e o fato de que eles viram que a ofensiva de guerra híbrida, termo do Lavrov, agora oficial. Lavrov agora fala em guerra híbrida. E uma guerra híbrida de espectro total dos americanos contra a Rússia só ia piorar daqui para frente. Então, vamos tentar cortar pela raiz essa história agora, mas só que a gente vai ter que estar disposto a ir até o fim. O que é ir até o fim? É uma confrontação nuclear. Ou seja, se a OTAN decidisse entrar nesse teatro ucraniano, os russos falaram desde o começo, nós estamos em alerta nuclear. Se vocês interferirem aqui, nós vamos responder. E vocês sabem o que isso significa. Por que a OTAN botou o rabinho entre as pernas desde o começo? Porque dessa vez eles entenderam o recado. Né? Então, eles estão indo até o fim. É uma guerra do ponto de vista do inconsciente coletivo russo, e isso explica espiritualmente e metafisicamente o apoio de 83% do Putin, que eles veem isso como uma guerra existencial. Porque é a mesma. Na cabeça do inconsciente russo, a cada 100 anos, mais ou menos, ou a cada série de décadas, os europeus vêm aqui e querem tomar conta da gente ou querem nos destruir. Napoleão, Hitler e agora os dementes psicopatas americanos. Ou seja, se você não entende como isso está impregnado no inconsciente russo, você jamais vai entender as razões do que está acontecendo agora. Sério, isso é uma discussão extremamente séria. Um dia a gente teria que